A palavra de Deus no seu coração, alimento diário. É hora de ouvir a palavra. Maravilha! É um privilégio muito grande. Eu sempre falo que é um privilégio porque é um privilégio, não é? E nesta manhã eu quero levar você para Romanos. Quero levar você para Romanos, não é? Ele tem muitas coisas para falar. Romanos 12, Romanos capítulo 12, versos 1 ao 6, né? É uma vida entregue a Deus. E essa epístola ao Romano de 12 ao 6, né? É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo de Tarso aos cristãos de Roma. É uma das mais profundas da Bíblia. Nos capítulo 1 ao 11, ele explica a doutrina da salvação, mostrando que todos pecaram e que a salvação vem pela graça. Quando chegamos ao capítulo 12, Paulo começa a falar sobre como o cristão deve viver depois de salvo. Ele mostra que quem recebe a graça de Deus precisa viver de maneira diferente. Romanos 12, 1 começa com a palavra rogo-vos, ou seja, apela a um chamado urgente. Paulo está dizendo, depois de tudo que Deus fez por vocês, agora é hora de viver para Ele. Agora é hora de viver para Ele, um sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meu amigo, minha amiga, no Antigo Testamento, o sacrifício era animais mortos no altar, mas agora Deus pede algo diferente. Deus pede a nossa vida inteira no altar. E esta é um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande porque Deus não quer apenas uma parte de você, Ele quer seu coração, suas decisões, seus pensamentos, suas atitudes, sim, suas atitudes. Não se conformar com este mundo. O capítulo 12, capítulo 2 do capítulo 12, do versos 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra conformar significa tomar a forma de algo. Paulo está dizendo, não viva segundo o padrão deste mundo, segundo esse sistema que é apodrecido. Hoje o mundo diz, faça o que quiser, não existe certo ou errado. A mentira é o certo, a verdade é o errado. Viva do seu jeito. Mas, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus diz, quem pertence a Deus vive diferente. E você deve viver diferente. Você deve viver diferente. O cristão não copia o mundo. Ele segue a vontade de Deus. E como acontece a transformação?
Paulo diz, pela renovação da mente. Isso acontece quando lemos a Bíblia, oramos, buscamos a presença de Deus, ouvimos a palavra. Quando a mente muda, a vida também muda. Reconhecer quem somos. O versos 3 do capítulo 12. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Aqui, Paulo fala sobre humildade. O problema de muito é pensar que são melhores que os outros, que sabem tudo, que não precisam aprender. Mas Paulo ensina, ninguém é maior que ninguém no reino de Deus. Tudo que temos vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Por isso, devemos viver com humildade e gratidão. Somos um só corpo. Em Romanos 12, 4 e 5 diz assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros, Paulo usa a comparação do corpo humano. Nosso corpo tem mãos, olhos, pés, ouvido. Cada parte tem uma função. Assim também é a igreja. Cada pessoa tem um papel na igreja que existe. Pregadores, intercessores, evangelistas, músicos, servos que ajudam. Nenhum é mais importante que o outro. Se o pé parar, o corpo sofre. Se a mão parar, o corpo sofre. A igreja precisa de todos. A igreja precisa de todos. Deus concede dons diferentes. Romanos 12, 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, Deus distribui dons para a igreja. Cada pessoa recebe algo especial. Alguns têm dom de profecias, alguns têm dons de servir, alguns têm dons de ensinar, alguns têm dom de exortar, alguns têm dons de liderar, alguns têm dons de ajudar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O problema é que muitos querem o dom do outro. Sim, mas Deus te chamou para usar o dom que Ele te deu. A pergunta hoje é, você está usando o dom que Deus colocou em sua vida? Ou você quer o dom de outra pessoa? Deus quer a nossa vida no altar. Nos ensina 3 verdades. Aplicação espiritual. Romanos 12 nos ensina a verdade. Deus quer a nossa vida no altar. Deus quer uma mente transformada. Deus quer servos que usem os seus dons. Meu amigo, minha amiga, cristianismo não é apenas ir à igreja. Cristianismo é uma vida entregue a Deus todos os dias. E Paulo deixa claro, quem experimentou a misericórdia de Deus não pode viver da mesma maneira. Deus nos chama para viver
em santidade, apenas diferente do mundo. Servir na igreja, usar os nossos dons. Talvez Deus esteja dizendo: coloque a sua vida no altar. Porque quando a vida está no altar, Deus faz coisas grandes. Deus faz coisas extraordinárias. Hoje Deus chama pessoas para renovar a mente. Hoje Deus chama pessoas para voltar ao altar. Hoje Deus chama as pessoas para entregar a vida totalmente a Ele. Diga ao Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. E eu quero encerrar essa mensagem com uma singela oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra. Ajuda-nos a viver como sacrifício vivo diante de ti. Renova nossa mente, transforma nosso coração. Aleluia. Transforma o nosso coração e usa os dons que colocaste em nossa vida para a tua glória, que possamos viver para agradar o Senhor todos os dias, em um nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa estar recebendo esta palavra, que essa palavra possa impactar em seu coração nesta hora, em o nome de Jesus. Amém e amém.